Olá, sétimo ano, vamos lá então, vamos estudar mais um pouquinho? Nós vamos voltar uma unidade, porque lembra que nós precisávamos do conteúdo de tipos de sujeito para fazer a prova? Então nós pulamos fábula, agora nós vamos voltar para estudar. Vai ser lá no módulo 7, página 68. Nós vamos falar um pouquinho sobre as fábulas. As fábulas são narrativas, então histórias geralmente curtas, tá? Então, pode acontecer de ter uma fábula, uma narrativa um pouquinho mais longa. Só que na maioria das vezes, como elas trazem um ensinamento, uma lição de moral, então elas são mais curtinhas para que as pessoas realmente entendam a lição de moral que está sendo passada. Se vocês perceberem, quem conta a história, quem conta a fábula, tem a presença do narrador, sim. Sempre de terceira pessoa ou narrador observador, porque ele vai contar. Mas a presença dos personagens sempre são os animais, que eles fazem a vez dos humanos. Por que isso acontece? Porque todo mundo fala que o animal é um ser irracional, então ele vem substituir o humano nessa sua função de ser pensante, de ser que faz as ações, que vive em sociedade, que convive com os outros. Se as fábulas fossem transmitidas apenas pelos humanos em forma de personagem, não teria tanta importância ou até mesmo não causaria tanto impacto às pessoas como os humanos, como os animais contando, já que os animais assumem o papel dos humanos, certo? Então pode ter um narrador, pode ter fala de personagem, sim, desde que antes da fala do personagem tenha um travessão, certo? Elas são contadas no passado porque é como se elas já tivessem acontecido, elas já existiram. A moral, ela pode vir separadinha embaixo, escrito moral e seguida na frente, ou ela pode vir embutida, ela pode vir dentro do texto, dentro da narrativa. Então, tem essas duas formas de acontecerem a moral da fábula. Lá em cima, na página 68, vai estar escrito assim: é uma narrativa curta com as personagens, geralmente, são animais irracionais dotados de características humanas. Pode grifar tudo isso daí. Depois vai vir um pouquinho falando sobre Esopo, Fredo, Lafontaine, e Milor Fernandes, que foram quem escreveram as fábulas. Lembrando que quando as fábulas ainda eram tradições orais, elas eram modificadas, porque se cada um for contar a mesma história, eu conto uma história para vocês, e vocês vão contar para outra pessoa, que vai contar para outra pessoa, que vai contando para outra pessoa. Então ela vai passando por pessoas, né? Então elas vão sendo recontadas. Em cada recontagem dessa, ela vai ou diminuindo ou aumentando, perdendo detalhes ou acrescentando detalhes. Então, com o tempo, Esopo, ele teve a ideia de escrever as fábulas, de transformar as fábulas em um livro, para que elas fossem feitas iguais, para que elas não se perdessem com o tempo, na verdade. Então, elas foram reunidas em um livro, trazendo essa história de muito estudo, de muita educação, de cultura, de tirar uma lição de tudo que aconteceu naquela história. Isso as pessoas mais idosas tinham também como hábito fazer. Você pode perceber, assim, sempre as avós, elas têm o hábito de contar, né? Ai, porque quando eu era mais jovem aconteceu tal e tal coisa comigo. Olha, mas a minha mãe falava que se eu tivesse feito assim, não teria acontecido. Então, as fábulas, elas eram contadas através de animais. Só que elas também são ensinamentos que as pessoas mais antigas utilizam, até mesmo como provérbios populares. Certinho?